A gente acompanhando e assistindo, né, a CPI da pandemia do Senado, que vergonha! A que ponto nós chegamos à mediocridade, à bandidagem, não é só a mediocridade, porque os dois cargos mais importantes da CPI, o cargo de presidente e de relator, estão entregues a duas pessoas, a dois senadores que deviam estar presos, os dois deviam estar na cadeia, e não ali, comandando uma CPI do Senado da República. E olha o assunto, né? Quer dizer, onde é que está o crime? Porque eles montaram a CPI para investigar possíveis omissões do governo federal na busca de um detalhe qualquer para propor o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A oposição é tão radical, tão burra, né, que lança mão do instrumento desse para buscar, no meio de uma pandemia. A pandemia não comporta esse tipo de coisa, né? Todo mundo deveria estar concentrado em buscar uma saída, porque ninguém entende desse vírus, ninguém entende. Agora querem responsabilizar. Então ontem eu vi o cara lá do Butantan lá, Covas, deve ser tio, primo do Bruno Covas, que faleceu, né? O cidadão fala lá um monte de bobagem, diz que não, que se o governo federal tivesse apoiado o negócio da vacina, teria produzido 60 bilhões, que teria poupado, né? Então, querendo responsabilizar o Bolsonaro pela morte de 80 mil pessoas. Olha a imbecilidade, olha a arrogância, olha a extensão do espírito de maldade desse cidadão em conluio lá com o presidente e o relator da CPI. Então o Bolsonaro é responsável pela morte de 80 mil pessoas. As pessoas perderam o senso da razão. Essa oposição, né, esquerdista, essa oposição que desserve o país, essa oposição desonesta. Está lá o presidente do Omar Aziz, lá presidindo a CPI, que tem um processo de desvio de 260 milhões lá no Amazonas. Ele foi governador do Amazonas, eu já tenho falado que, né, a mulher dele foi presa, 3 irmãos foram presos, ele está solto porque tem imunidade parlamentar, senão estaria na cadeia também. O Renan Calheiro tem lá 8, 10 processos de corrupção engavetado no Supremo Tribunal Federal. E esses dois cidadãos vêm investigando, querendo dar de dedo em pessoas de bem aí, quererem buscar um elemento para propor o impeachment do presidente Bolsonaro. Eles não podem ganhar do Bolsonaro. Na urna perderam em 2018, vão perder em 2022. Então eles querem, de alguma forma, buscar um elemento para propor a cassação do presidente. A que ponto o país chegou, né? A que ponto o nosso povo precisa aprender com isso, porque vai ter eleição no ano que vem. É preciso varrer esse povo da esquerda, do Senado, da Câmara, dos governos estaduais, das prefeituras, das câmaras de vereadores. Nem se fala da presidência da República, porque a presidência, de princípio, o Bolsonaro se reelege, né? Então o Lula candidato, né? Excelente, é bom que o Lula seja candidato para acabar de vez essa história do Lula, do PT, das esquerdas, porque o povo vai impor a esse ladrão, a esse criminoso, a esse chefe da maior quadrilha de assalto ao dinheiro público da história do Brasil, e há quem diga que é da história do mundo, a maior derrota. Uma derrota humilhante, merecidamente humilhante, porque o Senado da República, né, é chamada de Câmara Alta, então sempre foi uma casa assim, de muito respeito, notadamente porque para lá iam ex-governadores, pessoas acatadas, respeitadas. Era uma casa sóbria, séria, equilibrada, como era o Supremo Tribunal Federal. Com a chegada dos vigaristas lá, com a chegada dos Renans Calheiros da vida, o Senado se transformou nessa coisa pequena,
nessa coisa ridícula que está sendo exibida nessa CPI da pandemia. Pobre Brasil, mas só o voto pode consertar isso. Por isso, o que está acontecendo agora é que seja um aprendizado, um chamamento de atenção às pessoas de bem para participarem efetivamente no ano que vem e participarem não apenas do voto, mas na reconstrução da dignidade e da cidadania do brasileiro.